A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs que acompanham aqui o canal Palavra da Verdade com Tiago Pacheco. Você que está aqui pela primeira vez, que ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações e assim você será notificado toda vez que eu postar um vídeo ou fizer uma live. Hoje nós vamos tratar de um tema muito polêmico e curioso, que é a seguinte questão: haverá chance ou haverá uma segunda chance de salvação após o arrebatamento da igreja? Essa é uma pergunta que muitos fazem e às vezes não chega a uma resposta conclusiva. E eu quero dizer a vocês já diretamente que eu creio que sim, creio que haverá essa segunda chance no período da grande tribulação. Porém, não será fácil. A gente estudando o livro de Apocalipse, a gente pode concluir que será um momento realmente de muita tribulação, a qual a palavra do Senhor nos diz que é um momento que nunca houve antes e nem haverá depois. Será esse período de 7 anos de tribulação. Eu tenho aqui no canal outros vídeos que eu venho falando sobre escatologia e já abordei esses temas e pretendo fazer outros vídeos aprofundando mais sobre a tribulação. O vídeo anterior que eu fiz falando sobre escatologia, eu tratei aqui do arrebatamento da igreja. Eu vou deixar aqui nos cards esse vídeo, se você não viu ainda, possa ver. E então agora eu quero tratar desse tema especificamente, se haverá segunda chance. Eu já disse que eu creio que haverá, mas nós vamos ver dentro da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês versículos bíblicos, o porquê, que eu acredito que haverá. Eu acredito baseado em versos bíblicos e vou mostrar para vocês já já. Mas eu quero dizer então que nós temos tratado de escatologia e vimos fazendo uma sequência de vídeos, Eu sou pré-tribulacionista, então eu creio que haverá um período de 7 anos de grande tribulação sobre a terra, mas antes de se iniciar essa grande tribulação, a igreja será arrebatada. E então os que ficarem aqui sofrerão essa tribulação. E os que estiverem salvos com o Senhor, então lá haverá o tribunal de Cristo, haverá as bodas do Cordeiro, a igreja estará em festa na glória. Nos próximos vídeos eu quero tratar desse tema. E eu tratar da igreja salva e tratar do tema das pessoas que ficarem aqui, A grande tribulação, o livro de Apocalipse, as visões que João teve sobre esses acontecimentos que virão sobre a terra, o juízo de Deus sobre os que ficarem na terra. Mas a questão, o tema nosso hoje é então, essas pessoas sofrerão essa tribulação, mas terão uma chance de salvação? Essa é a questão. E eu creio que terão, como eu já disse. Eu queria fazer uma colocação aqui para vocês. Tem muitas pessoas que acham que não se pode pregar. Muitas das vezes até acreditam que haverá essa segunda chance, mas acham que é bom a gente não falar, não pregar, porque às vezes as pessoas vão deixar de aceitar Jesus confiando nessa segunda chance. Mas na verdade, irmãos, esse é um pensamento equivocado. Não há motivo para a pessoa pensar que vai deixar de aceitar Jesus agora, porque após o arrebatamento haverá salvação. Por que não há motivo? Por duas questões. Eu quero explicar aqui para vocês para que não fique mal entendido, Primeira coisa, nós não podemos acreditar dessa maneira porque nós não sabemos se nós estaremos vivos por ocasião do arrebatamento. Porque quem terá essa segunda chance é os que ficarem vivos. A igreja vai ser arrebatada, os que ficarem nessa terra com vida passarão na grande tribulação aqui. Agora os que já morreram sem Cristo já estão no tormento eterno. Os que morreram com Cristo vão ressuscitar no arrebatamento. E os que morreram sem Cristo já estarão no tormento eterno. Então, a gente não sabe qual é o momento que nós vamos partir dessa vida. Então, ninguém
vai deixar de servir a Deus agora, contando com a segunda chance do arrebatamento. Eu estou fazendo esse vídeo não é para incentivar ninguém a contar, né, a deixar de servir ao Senhor esperando essa segunda chance. Eu estou fazendo esse vídeo apenas por conteúdo teológico, né, por esclarecimento da palavra do Senhor, porque eu creio, como o nome do canal é Palavra da Verdade, eu creio que nós temos que pregar a palavra, a verdade como ela está escrita. Nós não podemos passar por cima de algum versículo, querer torcer a palavra para se encaixar em algo que nós acreditamos. Nós vamos ler os versículos, vocês vão ver que o que eu estou falando e a minha crença de que haverá essa segunda chance está baseado na palavra do Senhor. Um outro motivo também, que eu creio que a pessoa não vai deixar de servir ao Senhor contando com essa segunda chance, porque essa segunda chance vai ser terrível. O momento da grande tribulação vai ser terrível. Nós vamos estudar nos próximos vídeos o que vai acontecer aqui na terra para quem estiver aqui. Vai ser o derramamento da ira de Deus sobre os que estiverem aqui na terra. Então eu creio que ninguém vai querer passar por isso. Se você estudar o Apocalipse, você vê o que será, o que vai acontecer aqui nesse período de grande tribulação, você não vai querer estar aqui. Eu não quero estar. Creio que ninguém que crê na palavra do Senhor fielmente vai querer estar aqui. Amém? Nós vamos então para a Bíblia, livro de Apocalipse. Vamos abrir no Apocalipse. Eu quero dizer a vocês que os versos que eu lerei aqui estarão na descrição do vídeo. Então você pode acompanhar na sua Bíblia. Se você quiser acompanhar direto na tela do celular, é só você clicar abaixo do título e vai abrir a descrição para você, e lá estará os versos bíblicos na versão que eu estou lendo, que é a versão Nova Almeida atualizada. Amém? Então, irmãos, vamos aqui ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 7, e o verso 13 ao 17. Acompanhe comigo a leitura. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Então aqui, irmãos, mais precisamente no verso 14, nós vimos que ali o ancião respondeu para João. Primeiro ele fez uma pergunta a João: quem eram aqueles que João estava vendo? Uma multidão. Se nós lermos a partir do verso 9, nós vamos ver que João via uma multidão vestidos de branco, né, batendo palmas, louvando e glorificando o nome do Senhor. E o ancião perguntou: quem são esses? Aí João disse: Senhor, tu sabes. Porque João não sabia quem era. E o ancião então disse para ele, explicou para eles quem são. São as pessoas que vieram da grande tribulação. São aqueles que morreram na grande tribulação e lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Por isso João viu eles com as vestes purificadas. E agora eles estavam ali glorificando ao Senhor dia e noite, eternamente. Glorificando ao Senhor. Ainda diz mais que eles agora não têm mais fome, não terão sede, e não cairá sobre eles o sol e nem calor forte. Porque nós vamos ver nos próximos vídeos, e eu creio que tem pessoas que estão assistindo que já conhecem esse tema, já estudou o livro de Apocalipse. A grande tribulação, e como o nome já diz, né, grande tribulação, será algo terrível que vai acontecer sobre a terra. Inicia-se quando o Senhor Jesus começa a desatar os 7 selos do livro, que João viu também em visão. E cada selo que é desatado, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas quero só fazer um resumo aqui para
para vocês entenderem, né, o que é essa grande tribulação. Cada selo que é desatado é algo terrível que vem sobre a terra. Depois ainda tem as 7 trombetas e 7 taças. Ainda tem o domínio do anticristo sobre a terra. E as pessoas que não adoraram o anticristo serão mortas. Então aqueles que aceitar o sinal da besta, que é o anticristo, terá chance de vida aqui na terra, mas não terá a chance da vida eterna, porque deixaram de adorar o Senhor para adorar o anticristo. Porém, aqueles que não aceitar de maneira alguma a marca da besta, eu creio que esses serão aqueles que já terão conhecimento da palavra nos dias de hoje, que já conhecem a palavra, mas ficaram meio da dúvida, se afastaram do caminho do Senhor, ou ouve os seus familiares falando da palavra de Deus e não quer acreditar, não se curva diante do Senhor, mas quando eles verem que a igreja foi arrebatada, quando eles verem que seus familiares foram arrebatados, e ver tudo se cumprindo como está nas Escrituras, então eles vão acreditar e vão se arrepender de não ter aceitado antes, mas terão essa chance de não aceitar o sinal da besta. Porém, a Bíblia relata que aquele que não aceitar será até mesmo morto, né? Mas terão a chance da salvação. Eu creio assim, conforme nós lemos aqui. Alguns acham que, quando fala que veio da grande tribulação, está se referindo a pessoas que morreram em outros tempos por causa da palavra do Senhor. Mas o termo, irmãos, é claro, é da grande tribulação. Então, outros cristãos foram tribulados, foram perseguidos, passaram por aflições nessa terra, mas não foi a grande tribulação. A grande tribulação será esses 7 anos, que vai se cumprir após o arrebatamento da igreja. Eu creio dessa maneira, né? Tem outros que acreditam de outra maneira, mas eu estou expondo o meu ponto de vista bíblico. Você tem todo o direito de concordar ou discordar, né? Você, inclusive, pode deixar seus comentários aqui. Você que tem opinião diferente ou que tem opinião igual, pode deixar os comentários e vai ser bem-vindo. Mas eu estou expondo aqui o meu ponto de vista de entender a palavra do Senhor. Outro verso que eu quero deixar para vocês, que para mim demonstra que haverá chance de salvação na grande tribulação, é Apocalipse capítulo 11, o verso 3. Na verdade, são vários versos do capítulo 11 que fala sobre as 2 testemunhas. É do 1º até o 14. Mas eu vou ler apenas o verso 3, que eu considero o verso-chave, que fala das 2 testemunhas que virão, as 2 testemunhas enviadas por Deus, que virão para testemunhar e para profetizar no período da grande tribulação. Vejamos. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano e de saco. 1260 dias dá aproximadamente 3 anos e meio. A grande tribulação durará 7 anos, conforme a profecia do profeta Daniel. Tem um vídeo aqui no canal também que fala sobre isso. E essas 2 testemunhas virão, o Senhor diz que dará poder a elas para profetizar. Então, se o Senhor não tivesse dando uma segunda chance às pessoas, se as pessoas que estiverem na grande tribulação estiverem totalmente condenadas, qual o objetivo do Senhor enviar essas 2 testemunhas para profetizar para esse povo? Sendo que o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Então o Senhor, eu creio que se o Senhor vai enviar 2 pessoas para profetizar no meio da grande tribulação, é porque o Senhor quer dar mais uma chance à humanidade. E certamente muitas, né, conforme nós já vimos no verso que nós lemos anteriormente, muitos aceitarão, perderão a sua vida aqui na terra, mas ganharão a vida eterna com o Senhor. Por amor ao Senhor Jesus Cristo, por amor à palavra, que agora eles estão vendo que já está se cumprindo. Mais um versículo para nós terminar aqui, Apocalipse capítulo 13 e o verso 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. No meu ponto de vista, esses santos, a qual a besta recebeu o poder de vencê-los, são aqueles que se converterão na grande tribulação. Porque se a igreja do Senhor já terá sido arrebatada, quem serão esses santos
que a besta vai pelejar contra eles e vai vencer. Ou seja, que o anticristo vai vencê-los. Eu creio que serão aqueles que aceitarão o Senhor, então serão santificados, mas serão vencidos pela besta, pelo anticristo, por não ter aceitado o seu sinal, por não ter prestado adoração ao anticristo. Então serão vencidos, certamente serão mortos, mas terão a chance de salvação no Senhor Jesus Cristo. Então são esses 3 textos bíblicos que para mim provam, eu creio que existe mais, mas eu separei esses 3 para trazer para vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se gostou desse vídeo, peço que você compartilhe para que mais pessoas possam também receber essa palavra. Fique com Deus e até o próximo vídeo.